Louvado seja o nome do Senhor, né? Nosso Deus é lindo, maravilhoso. Uma vez que tudo pode, né? E resolve nossas causas. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, tá certo. Pode chorar, louvado seja o nome do Senhor. Há muito tempo pedindo e orando, buscando, mas a tua bênção não chegou. Ela não chegou. Crente quando quer vitória, de joelho chora, suplica a vitória ao Senhor. Ele atende o amor. As lágrimas não vão quase na presença do Senhor. Tem muito valor, pois ela sabe o que cada uma delas quer dizer. Eu digo pra você, se a vitória não chegou, pode chorar, Glória aos pés do Salvador. Pode chorar, o crente não chora, irmão. Eu sei a sua mão, meu irmão, pode chorar. Há muito tempo pedi orando, mas a tua bênção não chegou. Ela não chegou. Vem quando quer vitória, de joelho chora, suplica a vitória ao Senhor. Ele atende o clamor. As lágrimas não vão quase na presença do Senhor. Tem muito valor, pois Ele sabe o que cada uma delas quer dizer. Eu digo pra você, se a vitória não chegou, pode chorar, chore aos pés do Salvador. Pode chorar, o crente não chora, irmão. Eu sei a sua mão, meu irmão, pode chorar. Se a vitória não pode chorar, chore aos pés do Salvador. Pode chorar, o crente não chora, irmão. Eu sei a sua mão, meu irmão, pode chorar. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, o que Jesus Cristo falou quando estava aqui na terra, o que ele falou, o que ele fez, e o que ia acontecer, e o que ainda vai acontecer, tudo que ele falou, já aconteceu. E o que não aconteceu ainda vai acontecer, sabe por quê? Porque nada mudou. Para ele não. Nada mudou. O coxo se levanta. O cego pode ver. O Cristo tem poder. Nada mudou. O coxo se levanta. O cego pode ver. Pois Cristo tem poder. Se tua fé a Cristo entregar, Ele tem poder, nunca mudará. Nada mudou, meu bem não se faz, mas Cristo ainda vem, Ele me salvou. Nada mudou, só Cristo tem poder. Eu posso comprovar que seu amor não acabou. Nada mudou, o céu todo estrelado, o sol vai brilhar junto ao meu redor. A terra e o mar, e o vento a soprar, prova que Jesus nunca vai mudar.
sido alcançados pelo Evangelho, o Evangelho da paz, né, irmãos? O Evangelho da paz. O irmão falava aqui da paz, né? E a Bíblia diz, em Romanos, que o que tiver ao nosso alcance para que a gente venha ter paz com o próximo, a gente deve fazer. Aleluia. O que estiver ao nosso alcance para a gente ter uma vida sossegada, a gente tem que fazer, né? Isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Tendo em vista que a paz verdadeira vem de Deus, né? Em Cristo Jesus nós temos a paz, né? Amém, igreja? Amém. 1 Coríntios capítulo 1. Nós iremos dar continuidade aqui. Aquela ministração que nós começamos semana passada. Iremos a partir do versículo 4 nessa noite. Fazermos uso da palavra do Senhor. Os irmãos me ouvem bem? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, qual vos confirmará também até o fim, para que sedes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a desunião. Comunhão, né? Comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Só uma pegadinha, né? Aleluia! Somente até aqui. Nós olhamos e eu quero chamar a igreja a atenção acerca desses primeiros versículos, porque eles são de fundamental importância para nós entendermos um pouco a mente, aquilo que o Espírito Santo trazia sobre a mente do apóstolo Paulo, quando ele começou a escrever esse texto maravilhoso àquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós olhamos aí semana passada alguns pontos importantes. Olhamos dentre o apostolado do apóstolo Paulo, como também a questão da santificados e santificados em Cristo e a condição de santo. Foi muito maravilhoso. Ali o Senhor ministrava em nossos corações e nós começamos a observar que o apóstolo Paulo começa a extrair o que é de melhor que a igreja tem. O apóstolo Paulo olha para a igreja e começa a ministrar coisas boas da igreja. Aquilo que veio de Deus para nós. Nós não tínhamos nada disso. A gente não éramos santificados, a gente não era santo, a gente, enfim, o apóstolo Paulo começa a trazer como se ele estivesse nos lembrando quem somos e aonde estamos e, consequentemente, o que devemos ser por estarmos aonde estamos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, ele vai dar a sua oração, de ação de graças. Ele sempre deu graças a Deus por vós. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele diz que sempre agradece a Deus, porque ele contempla, glória a Deus, ele contempla a igreja, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, recheada de bênçãos, recheada, agraciada por Deus. É interessante a gente começar a observar essa frase do apóstolo Paulo, quando ele diz que sempre dá graças ao Deus, ou a meu Deus, por vós pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo. Começa a ser condicional. A pessoa está em Cristo, ela já tem algo diferente. A igreja que está em Cristo, a operação do Espírito na vida dela é diferente. Vai ter sempre algo que Deus vai operar. Pode ser uma simples palavra, pode ser somente um louvor, não importa. Se a igreja está em Cristo, ela tem graça recebida de Deus em Cristo Jesus.
Isso é tão maravilhoso, isso nos leva a pensar o seguinte: qualquer frase de uma igreja que está em Cristo não deve ser menosprezada. Qualquer frase de uma igreja, de alguém que está em Cristo, ela tem que ser observada, porque ela se torna profética, ela se torna uma ação profética. E o apóstolo Paulo diz que nós não devemos desprezar as profecias. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então ele diz: olha, vocês foram agraciados. E aí ele diz aqui duas graças, por exemplo, que eu entendi que fazia um resumo de toda a graça. Porque no versículo 5 ele diz: porque em tudo fostes enriquecidos. Em tudo fostes enriquecidos nele. Oh, glória a Deus. Aí Paulo vai especificar: em toda palavra. A igreja de Corinto pregava Cristo. A igreja tinha o dom de anunciar Cristo. Perceba que uma igreja que se alimenta do caule, ela vai estar pregando Cristo. Perceba que alguém que está esperando Cristo, vive ligado em Cristo, ela não vai estar quieta, ela vai estar pregando, ela vai ter dom de pregar, ela vai pregar tempo e fora de tempo. É uma característica, meus irmãos, importante. Eu não sei se você já prestou atenção, mas muitos de nós cristãos estamos parando de ministrar a palavra. Muitos de nós estamos nos ocultando de ministrar a palavra. A igreja aos Coríntios tinha um dom de ministração da palavra, ela sabia pregar a palavra de Cristo. Até a gente vê alguém pregando, mas ela diz: você vai logo para o inferno. Você vai para o inferno por causa disso. Ela não está pregando, ela sempre pinta o inferno muito bem, mas se esquece de pintar o céu para as pessoas. De fato, os nossos erros nos levam ao inferno, mas Cristo nos proporcionou a saída para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos pregar, porque é um dom de Deus. Nós somos enriquecidos por quê? Porque nós não tínhamos isso, nós não sabíamos falar de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: se preocupe em aprender a falar de Deus. Se preocupe de pregar a tempo e a fora de tempo, onde você estiver. Aleluia. Tinha um irmão onde nós congregávamos que era sufista, e alguém recriminava ele porque ele era sufista. E um dia ele veio me perguntar, e ele disse: não tenho nada contra. Para mim não tem diferença, o que vale é você ser a igreja. Aleluia. E se você é a igreja lá na praia, você não vai compartilhar daquilo que eles compartilham. Você vai ser a diferença lá na praia. Aí ele falou, ele abriu o coração, disse: pastor, lá eu faço uma oração. E eu quero lhe convidar para o senhor ir lá levar uma mensagem. Olha aí. Alguns irmãos criticam alguém que gosta de bater um rachinho, correr atrás de uma bola. Eu não digo nada, contanto que ele não deve ser igreja lá onde ele estiver. Alguém critica alguém porque ele vai fazer academia. Eu não critico, contanto que ele seja igreja lá na academia também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não critico, por quê? Porque nós não podemos perder a essência de ser igreja. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja aos Coríntios é diferencial. Ela tinha o dom de pregar a palavra de Deus, seja onde estivesse. Paulo fala que ele não se envergonhava do Evangelho, ele ministrava o Evangelho. E como nós estamos? Se preocupe com você, igreja. Como nós estamos pregando a palavra? Estamos preocupados em trazer alguém para o reino de Deus? Tirar alguém lá das trevas? Ou estamos com aquele sentimento que estamos perdendo alguma coisa? Perdão. Estar em Cristo, eu estou perdendo o mundo. Quando na realidade deveríamos celebrar a graça. Eu sempre dou graças ao meu Deus pela graça que eu vejo em vós, que vós recebestes em Cristo Jesus. Oh glória! Meus irmãos, quando a gente para pensar um pouquinho aqui, onde nós estávamos? Quem éramos? Para onde nós estávamos indo? A nossa mente não estava aberta para o Evangelho. Muitos de nós éramos bêbados, outros drogados, outros não, mas ainda assim estavam caminhando para um fim sem solução, sem nada.
Mas a graça nos alcançou. Isso tem que mover os nossos corações para pregar o Evangelho. Porque o nosso Deus não mudou, meus irmãos. E a igreja dele também não mudou. Porque a igreja que está em Cristo, ela continua anunciando Cristo Jesus. Ela não para. Ela não consegue ver alguém descendo, se declinando no inferno. Ela vai pregar para esta pessoa. Ela vai pedir estratégias a Deus. Ela vai orar. Aleluia. Essa profissão nossa de pedreiro nos leva muito perto de muita gente rica. Às vezes são maçons, às vezes são espíritas, e às vezes a gente entra em salas que tem imagens por tudo quanto é canto. Rituais acontecem ali, a gente percebe tudo, e eles... Mas eles sabem que a gente é cristão. E a gente não pode se calar porque a gente coloca um louvor ali, coloca uma pregação. E de certa forma Deus está entrando naquela casa, está entrando naquele coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A porta foi aberta para o evangelismo. Se a gente se acovardar e não pregar, a gente não está em Cristo. A gente não está em Cristo. Porque quando Noé recebeu a palavra de Deus, Deus disse: Noé, anuncia. 120 anos anuncia, vai ter um dilúvio. E se nós estamos em Cristo, nós sabemos que Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós temos convicção que Ele vai voltar para buscar uma igreja, nós não podemos parar de anunciar o Evangelho que salva o homem. Aleluia! Nós não podemos parar. Paulo diz: eu me alegro, eu louvo a Deus, eu agradeço todos os dias, porque esta igreja está sempre pregando o Evangelho. Está sempre anunciando o Evangelho. Foi o primeiro dom. Toda palavra, ela sabia falar de Cristo. Ela sabia falar de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Ela tinha um dom de anunciar o Evangelho. É interessante Paulo mostrar essas características. E é muito importante nós analisarmos esse princípio da carta. Porque nós vamos entender o que tem no restante da carta. Por que Paulo está trazendo essas características à memória da igreja? Quem é você? O que se espera de você? É como se você estivesse dizendo: quem é você? Você sabe quem é você? Você sabe o que se espera de você? Você sabe o que foi investido em você? Oh, glória a Deus. E o apóstolo Paulo faz isso muito bem aqui, porque ele começa trazendo e arrancando de melhor que havia naquela igreja, mostrando a eles, aleluia, a condição que eles estavam, que eles eram, que eles tinham. Aleluia! E nós como igreja não podemos nos conformar, não somos de menos que isso. Há em nós também dons de Deus dispersos sobre as nossas vidas. Ei, meus irmãos, eu acredito na atualidade dos dons do Espírito Santo. Eu acredito no batismo do Espírito Santo. Eu acredito, louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que Deus está procurando somente corações dispostos a se deixar ser usados. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que estão buscando e dizendo: Senhor, há uma necessidade na igreja. Há uma necessidade de cura. Há uma necessidade de profecia. Há uma necessidade de discernimento de Espírito na igreja. Para entender, aleluia, as línguas estranhas. Aleluia. Eu acredito que Deus espera e vocaciona cada um de nós para que a gente possa nos prostrar e dizer: Senhor, eu quero servir de alguma maneira no Teu reino. Eu quero fazer um serviço com excelência no Teu reino. E eu tenho certeza de uma coisa. Eu tenho certeza do que eu vou dizer para os meus irmãos nessa noite. Todo aquele que se coloca nessa brecha, Deus vai usar. Deus vai operar. Deus vai agir. Deus vai se revelar. E Ele vai usar pessoas e circunstâncias para mostrar que Ele é operante na igreja. Aleluia. Aleluia. Paulo diz: eu estou grato, eu sou grato a Deus pela grande graça que é derramada sobre vós. Em Cristo vocês foram enriquecidos. Vocês não tinham nada, mas vocês foram enriquecidos. Olha quem são vocês. Paulo está falando aqui de uma mente agora aberta, uma mente de Cristo. Eu lembro-me quando eu aceitei Jesus. Eu aceitei pela fé e pelo chamado, que é um chamado de Deus que o homem não entende. O pecador confessa a Jesus, mas ele não conhece a Bíblia. Ele só entende a pregação. Porque a voz de Deus é indiscutível. Agora, quando a gente aceita Jesus, precisa conhecer a Bíblia.
Preciso conhecer a palavra, a gente vai começar a se relacionar com Deus. Mas eu lembro que eu não sabia de João 3,16. Certa feita cheguei uma vez, eu estava com 2 meses na igreja, e meu ministério sempre foi um ministério muito rápido. Eu chamo sempre de ensino hoje, pelo tempo, não pelo gosto, né? Hoje. Mas eu estava 2 meses, o irmão me botou para ser porteiro. Eu lembro que naquele domingo ele me chamou à frente, dizendo: nós vamos aqui orar pelo irmão Gil, para ele começar a ficar na portaria. E eu fiquei tão alegre naquele dia. Cheguei no trabalho de manhã e disse: irmão, cheguei para 2 irmãos em Cristo: irmãos, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Alegre. Aí o irmão disse: o que é? Ontem, eu não sabia nem falar, coitado. Ontem o pastor me ungiu ao obreiro. Aí eles olhou um para o outro, deram um sorriso e disse: está vendo aí, irmão, por que as igrejas estão acabadas? Está vendo aí, irmão, por que a igreja, o altar da igreja está fraco? Estou colocando homens que mal saíram do mundo. Aí ele olhou para mim e disse: me diga aí, João 3,16, eu não sabia. Eu estava com 2 meses de que eu não sabia nada. Muitos com aquela palavra teriam morrido. Muitos com aquela palavra teriam saído da igreja. Mas aquela palavra foi combustível para mim passar 2 meses de cara na Bíblia. A minha mulher dormindo e eu lendo a palavra, E aquela palavra foi combustível para mim até hoje. Sei quem eu sou na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu comecei então a entender que eu precisava conhecer a palavra. Eu precisava conhecer Deus melhor. E não tem nada para a gente entender e conhecer um pouco de Deus quando a gente mergulha com a cara na palavra do Senhor. Então Deus começou a me dar o dom do conhecimento da palavra. Eu sabia pregar, eu comecei a aprender a pregar. Eu comecei a falar de Cristo. Onde eu ia, uma sede de pregar. Não no altar. Nunca tive sede de pregar aqui. Eu sempre gostei de pregar na rua. Eu sempre gostei de pregar na porta a porta, para uma pessoa conversando com alguém. Aqui eu prego porque tem que pregar. Mas a minha, quando eu me sinto bem ministrando uma palavra na rua, na frente, quando eu vou falar com alguém, com uma pessoa individualmente. Aí Deus me dá aquele dom que é como se fosse uma fonte de água fluindo, não para, é direta. Ali eu entendo que é o dom que Deus me deu. Queria eu ser um grande pregador. Mas se eu fosse um grande pregador, eu acho que eu já tinha morrido espiritualmente. É melhor ser um pequeno pregador, um ensinador, do que o ser um grande pregador. Porque não vai glorificar Deus. O intuito do dom é glorificar o Senhor. Quando eu estou lá na rua, não, eu me disponibilizo na presença de Deus e o Senhor começa a operar. Então eu vejo que a igreja era capacitada com o dom de anunciar. Isso quer dizer que quando você abrir a boca, vai fluir. Você tem resposta para as perguntas. Deus vai lhe dar resposta para as perguntas. Deus vai abrir a sua mente na palavra. Você vai saber pregar. Você vai saber falar sobre Cristo. É isso que é o dom. E a igreja de Corinto tinha. E Paulo estava dando graças por essa igreja. O segundo que Paulo especifica aqui é em todo conhecimento, ou seja, sabedoria espiritual. É importante, é interessante a gente analisar esse texto, porque pouquíssimas pessoas têm sabedoria espiritual. Aleluia. Pouquíssimas. Não é porque Deus não dá. O que é que diz Tiago, capítulo 1? Se não tem sabedoria, peça a Deus. É interessante olhar aquele texto de Tiago, porque muita gente não entende o texto. Se você olhar o contexto em volta, você vai perceber que Tiago está falando de provações. Tiago está falando de provações. Aleluia. E o homem, quando for tentado, é assim? Não diga que Deus o tentou, porque Deus não tenta ninguém. Mas o varão na prova, seja fiel, etc. Aí ele diz: mas se você não tem sabedoria para entender o que é que está acontecendo, peça a Deus, porque Deus vai te dar. Aleluia. Nós temos um caso de sabedoria espiritual. Quem? Rebeca. Nós vimos uma lição que ela estava grávida, que os filhos brigavam dentro dela, ela queria saber o que era aquilo, ela foi buscar em Deus a resposta, e ela encontrou: 2 nações sairão do teu ventre. Oh glória! Ei, essa igreja era uma igreja que tinha sabedoria espiritual. Para dizer: ei, você tem sabedoria, você sabe o que está acontecendo. Aleluia. Tem gente que quando está no mundo espiritual, está acontecendo algo, ela se atribua. Ela atribui a Deus, ela atribui ao pastor, ela atribui aos homens, ela atribui ao irmão, ela atribui ao marido, ela atribui ao cônjuge.
Sabedoria espiritual é entender o que estava acontecendo e o que está acontecendo. Qual causa? Essa igreja pode dizer: eu dou graças porque vocês têm duas qualidades importantíssimas. Uma das tais é ser ministro da palavra, anúncio do evangelho, é um dom, e o dom do discernimento da sabedoria espiritual. Com isso, a igreja poderia testemunhar de Cristo. O irmão leu aqui uma leitura, não foi combinada, mas ele leu aqui uma leitura. E ele falou que se alguém vos perseguir, se essa pessoa estiver mentindo, vos perseguir. Estou aqui parafraseando, eu não lembro bem do versículo, apesar de eu já ter passado várias vezes por ele. Mas a gente não consegue guardar. Mas o evangelista diz assim: se eles fizerem isso mentindo, fizeram a mesma coisa com os apóstolos. Você tem que entender que é porque você testemunhou. Fizeram a mesma coisa com os profetas, perseguiram, mentiram, apedrejaram. Você tem que entender que é porque a igreja testemunha, a igreja testifica, ela prega, ela tem que ter sabedoria espiritual. Então Paulo está dizendo à igreja: vocês têm características, vocês têm qualidades que vêm de Deus para a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Não é alguém necio. Não é alguém necio. Deus não vai cobrar alguma coisa de um obreiro como eu que tinha acabado de chegar. Deus ia cobrar só na quantidade que eu merecia ser cobrado. Diferente de agora. Se Deus for me cobrar agora para aquele dia, é a diferença. Por quê? Porque Ele me deu, me capacitou, me preparou melhor. Então, se eu te dei, também vou te cobrar mais. Se eu te dei, também vou te cobrar mais. Aí as pessoas fogem dessa segunda palavra: eu não quero, porque se eu querer, se eu tomar, se eu pedir a Deus, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que me preparar, eu vou ter que assumir uma responsabilidade. É o maior equívoco nosso, quando a gente acha que não assumindo alguma coisa é melhor. É o maior equívoco nosso. Porque se dentro do nosso peito há um chamado e tem um dom de Deus disperso sobre as nossas vidas, isso quer dizer que Ele nos capacitou para nos servir. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E que é uma graça, porque não merecíamos. Paulo está aqui dizendo sempre. Essa palavra está muito no meu coração. Sempre eu dou graças a Deus. Eu estava esses dias agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que a gente sabe que Deus derramou sobre as nossas vidas. Gratidão, ela traz honra. Ela honra. A gratidão faz com que você honre aquele que te beneficiou um dia. Se respeite. Então, ser grato a Deus é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Versículo 5, então ele termina dizendo: vocês têm esse conhecimento. A prova disso é como vocês têm testemunhado na sociedade. Versículo 6. A prova que Cristo está em vocês é a maneira com que vocês têm testemunhado na sociedade. Paulo está dizendo que era uma igreja que não ficava só entre quatro paredes. Ela estava também na rua. E por conta disso era notório o seu testemunho. Ela testificava de Cristo. Ela não se calava. Ela não, diante das perseguições, ela continuava testemunhando. Porque às vezes, irmãos, a gente quer fazer alguma coisa, mas na primeira perseguição a gente quer desistir. Essa semana eu recebi uma pessoa que me pediu um conselho e queria deixar o relacionamento dela por causa de uma luta pessoal. Falei: não. Você olha e não vê mais perspectiva na sua vida, no seu relacionamento. Mas Deus está fora do seu relacionamento agora. Traga Deus para dentro. E aí você vai ver e vai mudar as coisas. Coloque Deus no centro da família. Coloque Deus no centro da vontade, e aí você vai ver a mudança, como vai acontecer. Mas enquanto a gente estiver olhando para as nossas perspectivas, a gente vai dizer: não dá mais. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Mas a igreja aqui não, ela permanecia, ainda que fosse perseguida. Por quê? Porque ela tinha sabedoria espiritual. Ela sabia que era um tempo de provação. E o tempo iria passar, porque todo o tempo passa.
Só que nós, irmãos, temos uma mania e nas tribulações a gente quer que passe logo, sim ou não? Vou dar um exemplo para você, o meninozinho está chorando. O que é que tu faz? Não é um bagulho não, menino, é porque eu tomei roubo. Você pega o bicho e faz o quê? A bichinho, ó. Qual é o intuito? A gente está atribulado. Aleluia. A gente quer que ele se cale, a gente não quer mais ouvir, a gente está atribulado. É por isso que o inimigo trabalha muito nessa área com algumas pessoas. Por quê? Porque ele sabe que quando elas se atribulam, elas perdem o equilíbrio espiritual. E quando perde o equilíbrio espiritual, meu irmão, é como se fosse um trem desgovernado. Não respeita nada nem ninguém. Por isso que a Bíblia nos mostra que nós devemos aprender, e a igreja de Corinto tinha essa característica. Por quê? Porque ela estava em Cristo. Quem está em Cristo aqui nessa noite? Aleluia! Você está em Cristo. Não importa como está a tua vida agora. Suporta. É só um tempo. Aleluia! E o sábio diz, há tempo para tudo. Você sabe quando é que a gente está mais crente, mais sério? É quando a gente passa tribulação. Escuta uma coisa, isso já aconteceu comigo várias vezes. Estava atribulado, uma situação que estava acontecendo, uma provação, mas eu entendi que eu não poderia fazer nada. A única coisa que eu poderia fazer e deveria fazer era me colocar na presença de Deus. Aleluia. E dizer assim, vai passar. E dizer, Senhor, eu estou aqui, faz segundo a tua vontade. Eu gosto muito daquela oração de Maria, né? Senhor, eu estou aqui, faz segundo o propósito do teu coração fazer comigo, eu estou aqui à tua disposição. Se é para me suportar alguma coisa para que teu nome venha a ser glorificado, eu estou aqui. Se é para me passar, aleluia, pelo vale da sombra da morte, eu estou aqui. Isso aqui não é fácil. Paulo já era tão sábio nessa área que ele dizia, eu me alegro nas fraquezas, nas perseguições, nas injúrias. Eu tenho prazer. Pelo amor de Deus, irmão. O homem que estava no nível espiritual dizia, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe quando é que eu e você suporta? É quando a gente diz, Cristo agora está em mim, e eu estou nele, e agora tudo que eu faço é para a honra, é para a glória dele, aleluia. Aleluia. Deus não vai esperar, irmãos, do homem ímpio, que ele dê justiça para ele, ou que ele traga justiça. Ou que respondesse nele a justiça, ele vai esperar de um crente, de um servo de Deus, como Jó, por exemplo, que foi provado para refletir nele, aleluia, aquilo que ele esperava. Então Paulo está alegre aqui, está dizendo, olha, vocês mesmos, mediante as situações, mas vocês testificam, está lá o testemunho de vocês. Ei, irmão, eu tenho dito uma frase, porque eu acho que é certo. Não porque eu acho que é o certo, é porque a gente analisa e vê que realmente faz muito sentido. A melhor hora de você glorificar a Deus não é quando o nosso celeiro está cheio. A melhor hora que nós realmente declaramos a Ele o quanto o servimos não é quando está dando tudo certo. É quando a nossa limitação humana chega. É quando a gente diz, não tem mais jeito para mim. Para onde eu irei? Aí a gente faz como Jó. Se prostrou e o adorou. É muito difícil, irmãos, uma ministração que fala sobre essas questões tão difíceis. Porque para nós, a gente, na nossa sociedade que vivemos aqui, a gente acha que o Evangelho não tem nada disso. A gente acha que o Evangelho aqui não tem sofrimento, não tem dor, não tem perseguição, mas tem. Tem lutas. Deus até permite algumas situações para que a gente possa ficar mais fortes, suportar mais, aprender mais, tirar algumas coisas que não convém, que não condiz. Vai acontecer tudo isso, mas tudo isso, diz a Bíblia, é para a honra e a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor, Deus maravilhoso. Aí Paulo diz, olha igreja, vocês estão tão cheios de dom, que nenhum vos falta, nenhum dom. Pense numa igreja preparada. Pense numa igreja que nós estamos estudando ela, essas doutrinas, essa igreja de Corinto. Pense numa igreja que Deus a capacitou para fazer a obra.
Quem não queria ir para essa igreja, irmão Bento? Hã? Quem é de vocês aqui que não queria? Rapaz, eu vou lá para a igreja de Corinto. Mas é bom. Por quê, irmão? Já tem os doutrinhos. Aí já papocado. Vocês acham que era assim, irmão? Papocado, língua estranha, um pulava, outro voava, era assim? Era nada. É com ordem e não acontecia, irmão. A operação de Deus é diferente, irmão. É porque nós não. Olha, a gente pensa que é uma movimentação toda, não é assim, não. Na presença de Deus, olha como é que fica a carne vela. Fica o técnico fica batendo um outro aqui. A presença de Deus não deixa a gente ficar quieto, não. A gente fazia arriar. A gente pede a misericórdia, vai chorar. Ninguém aguenta nem ficar em pé, nem falar. Então essa igreja era uma igreja preparada. Paulo arranca dessa algumas características: santificados, santos, nós falamos na semana passada, enriquecidos nele para ministração, para sabedoria espiritual, ó glória. Louvado seja o nome do Senhor. E não nos falta nenhum dom. Era uma igreja que entrava morto e saía, entrava ferido e saía curado. Aleluia. Vamos ver os dons da igreja, irmão? Vamos ver aqui. Primeiras coisas que nós estamos na carta, capítulo 12. Nós não chegamos lá ainda não. Vamos ter um tempo para nós chegar aqui. Mas é bom. Eu gosto muito de observar os dons da igreja. Capítulo 12. Paulo vai dizer aqui os dons. Aqui tem 9 dons. Ainda tem mais dons, mas aqui nessa carta está tratando de 9 dons. Nós vamos olhar só esses 9 dons para a gente poder entender a grandeza de tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que nós devemos olhar aqui é o versículo 7. Diz assim, ó: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A primeira coisa que nós temos que entender é que, na nossa visão, nós não devemos querer alguma coisa porque a gente acha que é aquilo. Não. Tem que ter utilidade. O dom era disperso sobre a igreja, mas com utilidade. Isso quer dizer que estava em uso natural. Era normal na igreja você ver coisas acontecendo. Glória a Jesus. Então vamos lá. Versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Eu não vou especificar todos eles, mas nós vamos chegar aqui para a gente ver como é que funciona essa palavra da sabedoria. Mas olha aí o primeiro dom. Palavra da sabedoria. E a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outra, pelo mesmo Espírito, a fé. Aquela fé mesmo, que move montanha, porque a fé é um dom, viu, irmãos? Tem a fé salvífica e tem a fé que move montanha. Aleluia. Fé salvífica, todos nós somos agraciados, viu? Deus abriu nosso entendimento e a gente, depois nós vamos ver isso aqui mais na frente, vamos chegar aqui ainda. A fé e a outra pelo mesmo Espírito, os dons de curar, está no plural, não é o dom, é os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. Olha o que tinha na igreja. E a outra, a profecia. E a outra, o dom de discernir os espíritos. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro-me do amigo de Jó, abrindo aqui um parênteses aqui, que ele recebeu um espírito, um vulto de noite, mas não discerniu o que era. Será de Deus, não é? Josué, a Bíblia diz que ele viu um anjo e foi lá e disse: e aí, você é um deles ou é um dos nossos? Está com a baia na mão, para eu sou príncipe do exército do Senhor. Aleluia. E a outra, uma variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Aqui está o que tinha naquela igreja. O crente não abrisse a boca falando em língua não, porque bem ligeirinho o intérprete estava aqui. Aleluia. O inimigo não falasse em língua na igreja não, porque se falasse, tinha intérprete, viu? Olha como é importante. Por quê? Porque o inimigo fala em língua, mas ninguém entende. O problema é a profecia depois. Porque a nossa igreja, se alguém fala em língua, a gente diz: está cheio de Deus. A gente já recebe o que está vindo. A gente nem discute. Sim ou não?
Porque o texto diz que fala em língua primeiro e depois profetiza. Lá em Atos capítulo 12. Quando o apóstolo Paulo chega, tinha alguns discípulos que não eram batizados no Espírito Santo, e ele põe as mãos sobre ele, e eles recebem o Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles falavam em língua e profetizavam. A profecia, nós entendemos. A profecia é audível, e Paulo ensinava que nós deveríamos, ou pelo menos ele, gostaria de falar uma língua que todo mundo entendesse, porque 5.000 que ninguém entendesse. Então, quando o inimigo vem falar em línguas, que nem a gente vê por aí, graças a Deus aqui não tem isso, a ideia dele é, depois das línguas, falar alguma coisa audível, que é para que você entenda, alguma coisa que você compreenda, mas que distorça a palavra na tua vida, que distorça o teu caráter, que distorça a tua conduta. Aleluia. Eu lembro, não sei se eu já falei isso para os irmãos, se não falei, vou falar de novo. Eu conheci um abençoado, e ele era afastado, eu fui evangelizar ele. Ele disse: irmão, foi o que aconteceu? Eu disse: irmão, eu vinha na pracinha das Malvinas, na época, quando tinha. E uma mulher gritou de longe: ei, homem do Antigo Testamento! Aí ele me disse, olhou para trás, aí é longe, aí, mas ficou curioso. Aí voltou lá na cigana, era uma cigana, e disse: por que a senhora me chamou de homem do Antigo Testamento? É porque você é um homem de muitas mulheres. Aí um indivíduo engoliu aquela palavra. E até hoje ele não consegue mais ter uma esposa. Olha a seta maligna. Olha a palavra maligna. Ele não discerniu que aquilo era uma seta maligna que iria trazer para ele uma distorção de caráter. Ele vai até para a terapia do amor, que tem uma igreja com ele. E não consegue mais nada. Por quê? Porque ele deixou de ouvir a doutrina sã e ouviu doutrinas de demônios. Aleluia! Aleluia. Então nessa igreja aqui, de Corinto, a igreja estava preparada, não faltava nenhum dom. Oh, meus irmãos, nós servimos o mesmo Deus. É o mesmo Espírito que opera na minha e na tua vida. Aleluia! E eu tenho dito ao meu Deus: Senhor, Tu é o mesmo Deus, Tu não mudaste. Nós continuamos aceitando o Teu nome, nós continuamos sendo lavados com o Teu sangue. Aleluia. Senhor, despeça dom sobre a igreja. E eu clamo a isso porque eu quero ver isso acontecendo. Aleluia. Eu quero ver a igreja sendo ornada de dons para nós fazermos o Evangelho ide. Eu digo: Senhor, quando eles saírem, que eles forem em algum lugar, usa-os. Usa-os, meu Senhor. Eu oro desse jeito. Porque eu acredito na atualidade, irmão, desse dom, irmãos. Eu sei que ainda está em evidência, ainda está em atuação em nossos dias. E enquanto o Espírito estiver conosco, vai estar do mesmo jeito acontecendo. O problema está: será que nós estamos querendo ainda? Será que nós estamos querendo, irmãos? Eu acredito que sim. Minhas perspectivas sobre isso são muito boas. Eu acredito, irmão, na igreja. Eu sei que a gente se endurece em algumas coisas, mas o Espírito de Deus é quem trabalha dentro de mim e de você. Você não vai trabalhar, eu não estou aqui com sabedoria humana, Deus me livre. Nem com persuasão humana, Deus me guarde. Se Ele não te persuadir a fazer alguma coisa, quem sou eu? Aleluia. Aleluia. A igreja está preparada, a igreja tem todos os dons necessários. Aleluia, Deus. Tem tudo para dar certo. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. De maneira que não nos falta nenhum dom. Fazendo para quê? Esperando a manifestação de Cristo. A igreja é uma igreja profética. Aleluia. Ei, meu irmão, a igreja é o baluarte da verdade. Nós somos um luzeiro aceso neste mundo. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos nos calar, nós temos que pregar a palavra, nós temos que pregar. Por quê? Porque está esperando a manifestação, desde aqueles dias até hoje.
a igreja ainda continua esperando a manifestação do Filho do Homem, ou seja, de Cristo Jesus. Todos esses dons mexiam com a igreja não ficava quieta. A igreja estava em evidência, a igreja estava na rua, a igreja estava na sociedade, inserida em todos os locais, pregando, ganhando alma, testemunhando. Por quê? Qual era a preocupação? A manifestação do Filho de Deus. Aleluia. Quantas pessoas nossas não temos aí espalhadas? Vou dizer por mim, quantos anos não temos? E às vezes a gente se pega, irmãos, desleixados com essas pessoas. Nós estamos esperando Cristo, mas parece que tem um sentimento assim meio que egocêntrico em nós, né? Estou esperando Cristo. Sei que minha mãe não vai. Por quê? Pela idolatria, pela servidão ao Espírito, né, irmão? Porque é espiritismo, culto aos mortos, etc, etc. Já não tem muito em oração, em evangelismo. Mas confesso para os irmãos que às vezes a gente se esquece. E a gente fica vivendo uma vida esperando Jesus e não estava. Essa igreja não. Essa igreja continuava pregando, essa igreja continuava anunciando. Essa igreja ficava inquieta, irmão, na sociedade. Ninguém podia ficar quieto. Ei, Jesus está voltando. Tinha uma promessa, tinha uma profecia. Aleluia. E todas as vezes que o Espírito de Deus vai se manifestar na igreja, na rua, sei lá onde for para alguém. A preocupação do Espírito de Deus qual é? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Trazer o homem para a salvação. Se aí o Espírito de Deus se manifesta na igreja, edificação, correção, condução. É as formas que o Espírito trabalha na igreja. Edificação por meio de quê? Curas, milagres, revelações e etc. Edificação por intermédio de quê? Da palavra. Correção por intermédio da palavra. Está errado, meu irmão. A palavra foi de encontro ao seu coração. Não precisa comigo, não. Se corrija. É ele, não é eu, não. Aleluia. Não é eu, não. Aleluia. Pois eu faço assim. Quando alguém fala uma palavra que vem de encontro a mim, eu analiso, eu rapaz. Olha. Isso aqui é para o meu bem. Isso aqui é para o meu bem, não é para o meu mal, não. Nós estávamos em determinado lugar. E uma pessoa fez um cartãozinho desses cartãozinhos, não lembro, aqueles que eu fiz no rapaz errado. Aí eu mandei o cartãozinho para um determinado lugar e o rapaz mandou uma mensagem e disse: ei, irmão, mamãe, isso aí é uma porcaria. Mandou logo uma porcaria grande, logo. De mancha, isso aí ajeite. Aí eu digo: irmão, mas é porque eu fico até constrangido de pedir a pessoa para. Irmão, constrangido fica nós, irmão, com esse erro medonho aí. Constrangido é para nós, constrangimento aí, eu, tá bom, pois eu vou tentar aqui. Aí fui com a maior humildade falar com a pessoa, e irmão, dá para você ajeitar para mim isso aqui? Eita, parece que a pessoa me engole. Você, quer dizer, eu levanto a pancada lá, ele levanta aqui. Eu digo: meu Deus. Aleluia. Perceba que era só uma correção, era para mim melhorar, para melhorar o status, era para melhorar a situação. Mas às vezes na correção a gente vai se zangar, né? Normal, a gente se zanga, tudo bem, mas depois a gente tem que reconhecer que realmente a gente errou. A gente se zanga, se estressa. Mas a gente errou e tem que corrigir. Aí o rapaz falou: eu nem falei nada. Por causa disso eu mesmo aprendi a fazer. Eu não faço nada bonito, não, mas eu mesmo faço agora, que é para evitar, porque isso é crente, meu irmão. É crentes. Aleluia. Humildade, santo. Humildade. Aprender a ouvir a correção de Deus, não é nossa. Não é homem, não é o pastor. É a palavra. Ele está usando o instrumento para nos corrigir. Sempre foi assim e sempre vai ser. E a igreja dizia: olha, ele vem. Não se turbe o vosso coração, não. Ele vai vir. Essa frase para essa igreja de Corinto estava muito autêntica. Então ele exortava os irmãos, para edificar os irmãos, para esperar. Então era uma igreja muito mexida. Era uma igreja que tinha essas revanches, essas situações.
Você via alguém errando aqui, consertava. Ei, vamos consertar aqui. Mas isso com amor, né? Porque a palavra diz que quem exorta, exorta com amor. Né? Para não causar ferimento às pessoas. Porém, a gente sabe que nosso ego humano se zanga, se estressa, se enraivece. E a igreja, ela não se aquietava. Por quê? Revelações, os dons que tinha na igreja, não permitir que alguma coisa acontecesse no meio da igreja, ou pelo menos não era para permitir, e deixasse acontecer. Os irmãos estão pegando essas frases? Essas frases, elas nos direcionam para o que vai vir posteriormente. O pensamento do apóstolo Paulo aqui é justamente esse, é trazer à tona quem são eles, aonde eles estão, o que tem sobre a vida deles, o que se espera de cada um deles. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai entrar por caminhos aqui que às vezes vai ficar um pouco estreito. Mas tudo é a palavra de Deus. Tudo é a palavra de Deus. Está escrito. Aleluia. Toda a palavra é inspirada. Toda inspirada. Apta para nos exortar, nos corrigir, nos instruir em justiça. Portanto, meus amados irmãos, essa palavra vigiai, porque não sabei o dia nem a hora que ele vem, era muito atual na igreja de Corinto. E eu e você devemos ter essa mesma preocupação. Ainda que alguém que está do nosso lado vai embora. Aleluia. Porém, a nossa conduta tem que ser correta. Porque você não pode tirar o cisco do olho do outro tendo uma trava no seu olho. Eu sei que a gente quer tirar, né? É bem fácil ver o cisco no olho do outro. Tem uma trava aqui no meu, eu estou vendo o cisco do teu olho aí, irmão, ali. E daqui eu estou vendo, viu? Tem uma trava no meu aqui. Eu estou vendo daqui o cisco no olho do irmão. Nem assim, né, irmão? A gente consegue ver distante. Porém, a conduta nossa tem que ser exemplar. A igreja tem que ter uma conduta exemplar pelaquilo que está sobre ela. Com glória a Deus. Nós não temos mais uma conduta ímpia. Nós não temos mais o principado das trevas sobre nós. Nós não estamos mais mortos nos nossos caminhos. A palavra de Deus diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Ele nos deu o seu Espírito. E agora, além nós refletimos a sua glória em nós. Aleluia. Aleluia! É isso que Deus espera de nós. Deus não espera que nós nos corrompamos com o mundo. Deus não espera que a gente corrompa as autoridades desse mundo. Deus não espera que a gente entre em barganhas nesse mundo. Aleluia. Não importa em qual área da sociedade você está inserido. Você é a igreja. Tem um dom de Deus sobre a tua vida. O Espírito de Deus está na tua vida. Ei, abre a tua mente para isso nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Espírito Santo da verdade. Ele quer nos salvar, a igreja, e Ele trabalha a igreja. É muito lindo esse tratamento, porque o Espírito Santo está operante na igreja dioturnamente, trabalhando em nossos corações para nos melhorar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu acho lindo. Eu olho para essa igreja e eu fico assim, maravilhado. Eu digo, Senhor, essa é a igreja que a gente quer estar. Igreja do crente, igreja de Corinto, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra. Eu quero pedir sua atenção para esses textos, porque é muito importante a gente entender a mensagem, né? Entender. É bom porque a gente fica conhecendo e as heresias não entram em nossas vidas, né? Vai aqui devagarzinho, nós vamos aqui mastigando. Se você tiver alguma dúvida depois do culto, outra hora você pergunta. Nada da administração não, porque fica meio antiético, né? Aí depois a gente pode perguntar, conversar, para uma situação assim, o que foi isso aqui. É muito bom isso. Isso mostra que a pessoa está interagindo, está ouvindo, está querendo saber mais. Pois bem, nós iremos agradecer a Deus em oração. Vamos louvar o Senhor nosso Deus para nós encerrarmos. Mas eu queria louvar, mas não vou louvar não. Vamos louvar um membrozinho dele aqui. Ele não gosta de louvar, não, irmão? Então vamos mandar ele louvar aqui. Se coloque de pé em nome de Jesus, para nós adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Queremos adorar o Senhor, irmãos, neste momento, agradecendo o Senhor por sermos amigos,
do Senhor nosso Deus. Nada me separa desse amor. Cante comigo, alegre sua alma. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar nem que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar nem que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. Quando pude chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. Eu quero a ovelha perdida, onde tenho nova vida, caminhando com Jesus. Eu quero a ovelha perdida, onde tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada me separa desse amor. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, amanhã nós temos a nossa terceira sexta e nós iremos ali na nossa série. Quero vos convidar a nós estarmos indo ali em nome de Jesus, com uma caravana bacana, estarmos apresentando ali ao Senhor o nosso culto amanhã, tá bom? Conto com os irmãos. Também, queridos, sábado, a partir das 8 horas, nós estaremos saindo daqui da congregação para nós fazermos visita e o evangelismo. Toda a orientação eu vou dar aos irmãos aqui no sábado, como é que a gente vai fazer. Entrega de panfleto. Se você tem alguém, 2 ou 1 casa, 3 casas de alguém que está afastado, é importante irmos essas pessoas. Nós falamos isso semana passada, domingo, pedimos oração à igreja. Eu acredito que a igreja está orando por esta causa, para que a gente possa chegar lá e ter êxito, né? E trazermos vidas novas, trazermos vidas, fazermos um trabalho na obra do Senhor, para nós vermos pecadores aqui se reconciliando, aceitando Jesus, para nós vermos classe de discipulado, para nós vermos novos convertidos se batizarem. Isso é alegria e fruto que a igreja está dando na terra, né, irmãos? Amém? A igreja concorda comigo?